Seja bem-vindo a mais um vídeo da família Los Souzas. E hoje a gente vai bater um papo um pouco mais sério. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória e de por que é que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Hoje nós estamos no mês de maio. Eu fiz a cirurgia dia 15 de fevereiro e desde lá já foram 22 quilos eliminados. E a diferença na minha vida é gritante, mas eu não vou falar disso agora. Vamos começar lá de trás. Eu sempre fui uma criança um pouco gordinha, um pouco acima do peso, mas nada muito fora da curva. Ouvi algumas coisas pesadas na infância, fui chamada de Godzilla em sala de aula, mas não chegou a ser um problema tão grande nessa época da infância. Na minha adolescência, como eu fui morar com o meu pai e a minha rotina mudou drasticamente, eu perdi muito peso e aí eu tive uma época magra. Então, dos meus 13 até os meus 17, eu fui uma magra, não tão magra, sempre fui grandona, né? 1,72 de altura, sempre fui grandona. E aí, dos 17 para os 18, eu me casei e gerei essa vidinha que você tá vendo aqui do meu lado. Quando eu estava grávida dela, eu ganhei muito peso, porque toda a minha ansiedade, todo o meu nervosismo, eu jogava na comida, né? Porque é aquela coisa do alívio instantâneo, né? Daquele conforto instantâneo. Então, por uma série de questões, por não ter apoio da família, digo assim, não tinha uma pessoa para cuidar de mim nessa época. Eu tive que cuidar de mim e depois cuidar dela. Então, acabou que eu joguei na comida e eu me alimentei muito mal. Nessa época que a Lelê nasceu, eu comecei a comer muita comida industrializada, muito miojo, muita coisa, muita salsicha, porque era prático, porque era rápido e porque era barato, exato. Então eu acabei optando por essas comidas e fui levando, fui seguindo. Sempre tive problemas de cisto, né, de ovário policístico, mas até aí tudo bem, ainda era controlado. E em 2008, Luciana apareceu. Então eu engordei mais um pouquinho e depois eu emagreci. Na gravidez ainda eu emagreci. E quando a Lulu nasceu eu emagreci muito porque ela mamou. Eu amamentei a Lulu por um tempo, então eu fiquei bem mais magra. Só que quando a Lulu parou de mamar, eu ganhei todo o peso de novo. E aí foi seguindo, continuando a alimentação ruim, muita pizza. A gente sempre gostou de comer. Sempre. Esse tipo de coisa, né? Só, assim, A pizza que a gente adorava lá no Rio, na capital, era de Carlos e era a promoção de calabresa. A gente pedia sempre. Como tinha, por exemplo, quando a Lulu era pequena, a gente não tinha uma condição muito boa de grana, apareciam uns rodízios lá perto de casa, assim, tipo R$7,90 o rodízio. E aí a gente, R$7,90, vamos e tal, fomos nos 4. E pizza era uma coisa que eu comi muito, pizza, miojo, comida congelada, comida muito condimentada, eu digo assim, de muito queijo, tudo isso. Eu consumia ainda, né, queijo, carne, tudo isso. E até aí fomos lá e de repente aconteceu da gente se mudar para Macaé. Então saímos de toda uma vida diferente no Rio, fomos para Macaé. Está ventando muito aqui hoje, muito, 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 e a janela abriu. Ele vai lá fechar. Então a gente se mudou para Macaé e foi uma nova adaptação, um novo lugar. Ainda vamos fazer um vídeo aí quando a pandemia passar. Vamos visitar Macaé e mostrar para vocês as casas que moramos em Macaé, nossas casas em Macaé. Macaé tem um lugar no nosso coração muito grande, muita coisa legal aconteceu lá, mas também aconteceu muita coisa chata, muita coisa triste, né? A gente passou muito sufoco. A gente passou muito sufoco. Quando a gente se mudou pra lá, a gente tinha uma condição muito ruim de grana mesmo. Pra vocês terem noção, a gente morava do lado de uma empresa de lixo e a gente pegava quentinha de lá. A gente dava graças a Deus quando a gente conseguia receber quentinha e tal. Todo dia essa empresa tinha um café da manhã, então a gente ficava esperando, porque como o Júnior trabalhava lá, a gente ficava esperando pra ver se sobrava pães do café da manhã pra ele levar lá pra gente comer. E mesmo que fosse duro, a gente aceitava. Porque a gente tava com fome. E na verdade era um momento de uma condição bem diferente na nossa vida. A gente tava com uma condição financeira muito ruim. A gente morou numa casa muito ruim, de um cômodo. Gente.
que a gente ainda vai mostrar pra vocês quando fizer o vídeo pós-pandemia lá. Podre. Não dá pra ver por dentro, né? Não dá pra pedir pro cara, vamos mostrar, né? Mas assim, a casa basicamente era um mini quintal e um tanque, uma sala comprida, uma cozinha com um banheirinho escondido e um quarto. E é isso. E a gente morava lá, nós 4, né? Na época o Ali ainda não morava comigo, a gente tava namorando, mas ele tava ainda no Rio. Beleza, ele ia lá passar os fins de semana. E a gente, perto dessa nossa casa, vale lembrar que tinha um valão, né? O nome do bairro é Novo Botafogo. E é muito triste você pensar que muita gente ainda mora lá e passa pelo que a gente passou nessa época, tá? Porque tem algum lugar, tem um valão que passa ali perto e tem algum lugar que despeja. Tem várias fábricas ao redor. Na verdade, então a gente não sabe dizer qual é entende? Aquele bairro ali é meio que assim, ele foi meio planejado para ser uma área industrial e aí tem um pouco de residência, obviamente, e que mais são indústria dos trabalhadores. Tem o Senai, que é ali. E umas empresas. Ou seja, ele forma os trabalhadores e as empresas. Então, gente, tinha muita empresa ali ao redor e eles jogavam os químicos nesse valão, Sim. que era o Rio Macaé. E assim, gente, vocês não têm noção. Não, vocês não têm noção do cheiro que ficava. Era um cheiro tão forte que a gente sentia queimar a narina, de certa forma, né? Tinha vezes que a gente meio que passava mal. Passava mal, a narina ficava ressecada. Então, assim, né? Foi é muito triste, como eu disse, é muito triste pensar que muita gente ainda mora lá, porque o bairro é bem populoso, tá? E o aluguel lá era mais barato. O aluguel em Macaé nessa época era um aluguel muito caro, porque Macaé era uma cidade que estava com muitos contratos e tudo mais. Conhecida como Princesinha do Atlântico, capital do petróleo brasileiro. Exato. Então, quando a gente se mudou pra lá, ainda estava rolando esse movimento do petróleo lá. Eu cheguei a fazer curso de radiooperadora, por falar inglês e tudo mais, mas não cheguei a trabalhar offshore. Trabalhei offshore, mas de outra maneira. Beleza, a gente chegou a se mudar dessa casa no Novo Botafogo para uma outra casa ali mesmo. E nessa época eu tive meu primeiro probleminha de saúde, que foi até um problema simples, que eu descobri alguns cálculos muito pequenos no rim. Mas eu me lembro até hoje da dor que eu tava em casa. Eu dava aula de inglês no curso de idiomas e nos Cavaleiros, e eu tinha ido em casa porque eu tinha um horário de repouso. E como eu tinha carro, eu tinha essa facilidade, né? Fui pra casa e aí eu tava descansando, deitada, porque eu tava desde cedo no curso, e eu comecei a sentir uma dor muito intensa. Mas assim, nossa, não tem nem explicar pra vocês. Uma dor muito intensa. E aí eu lembro que o Ale me levou pro São Lucas, São Lucas. A gente fez uns exames e descobriu que eu tinha esses microcálculos ali nos rins. E não era pra operar, tinha que tomar remédio, tomar água e deixar sair. Mas aí foi um problema de saúde sério? Foi e não foi, porque foi só eu tomar água, descansar e me livrei daquela porcaria. Tá? Aí a gente saiu, eu consegui um outro emprego, fui trabalhar no Colégio Castelo, quem é de Macaé conhece, é um colégio de referência na cidade, enorme. Foi um marco na nossa vida. Foi um marco na nossa vida, eu consegui esse trabalho lá. Eu pedi demissão desse curso de idiomas que eu trabalhava como coordenadora pedagógica na época e fui lá lecionar como professora. Eu saí da coordenação para voltar para a sala de aula e num movimento bem diferente, porque eu dava aula de línguas e fui aprender educação bilíngue. Então, E o melhor de tudo ela fez isso, gente, pra conseguir bolsa pra gente. Exatamente. Nessa época, eu e a minha irmã, a gente tinha estudado em colégio público no Novo Botafogo e ela tinha colocado a gente no Souza, que é um colégio ali do centro, e a gente teve sérios problemas bancários, financeiros com eles. Sim. Depois a gente foi pro SESI, sim, que a gente conseguiu alguns descontos, não foi? Sim, o SESI foi, mas aí no SESI a gente teve algumas dificuldades com a Lulu. A Lulu não se adaptou muito bem lá, sabe? E a gente gostava de lá, mas assim, a Lulu teve eu não sei, acho que a Lulu também não tava num momento legal, né? E aí, a família toda não tava, né? Exato, a família toda tava passando por muita mudança ao mesmo tempo. E aí eu consegui esse trabalho. Eu fui no Castelo na entrevista e assim, eu já falei, não, eu largo e vambora, porque eu já pensei nisso, né? A possibilidade de levar as minhas filhas para um colégio de referência daquele. Que se der, de repente, que a gente até coloca aí algumas imagens do colégio para você ter uma noção. Assim, é um colégio muito grande, é um colégio da rede salesiana.
Não vamos fazer propaganda aqui, mas é um colégio muito bom. É um marco até hoje na nossa vida. Que nos acolheu. Eu não era funcionária do Colégio Castelo, eu era funcionária da empresa que eu trabalhava, que eu não vou falar o nome aqui. Mas o colégio nos acolheu. Sim. As irmãs são... Todo mundo dali acolheu. Não só da empresa. São absurdas, que carinhosas, um amor. Todo mundo, a tia Nem, ela é uma irmã da nossa vida até hoje. Nossa senhora, ela é uma pessoa muito especial na Ela nossa é vida. muito especial, então assim, ela trabalhava na limpeza, eu acho que ela trabalha lá até hoje, se eu não me engano, e a gente teve muito contato por um bom tempo. Ela me conheceu ainda como professora, depois eu tive a oportunidade de virar coordenadora lá. Mas como professora, eu tive meu segundo problema de saúde em Macaé, um pouco mais complicado. Eu descobri um cisto no baço. Assim, tá um pouco longo, mas é porque são várias coisas, tá? Vocês vão entender. E aí eu descobri um cisto no baço e ninguém sabia por que eu tive esse cisto no baço. Depois a gente descobriu que foi por causa de um tombo que eu tomei na casa, na segunda casa que a gente morou em Novo Botafogo, aonde a cadeira que eu estava sentada desmoronou. Não, pra você ver o nível financeiro que a gente vivia, né? A gente tava top. A cadeira desmoronou e eu caí. E quando eu caí, eu bati com o lado exatamente no baço, na quina da cama da Lelê, de madeira. Era uma cama de madeira maciça, muito boa. Senti uma dor na hora, acho que falei assim, tudo bem. Depois, isso foi o quê? Quase um ano depois, eu descobri que eu tinha um cisto dentro do baço, grande, e quando eu respirava ele doía. Era nesse nível, gente. Quando eu respirava ele doía. E aí eu tive que fazer os exames, aí a gente descobriu que o plano de saúde não cobria a cirurgia. Foi um perrengue, eu tive que fazer vaquinha online. As coisas financeiramente estavam melhores. A gente conseguiu se mudar para o Miramar, que era um bairro muito melhor do que o Novo Botafogo. E eu estava morando do lado do trabalho, que era uma coisa que pra mim era muito importante. A pé pro colégio e pro trabalho da minha mãe. Era muito importante pra mim, porque eu queria, como eu consegui bolsa para colocar elas na escola, como eu quis desde o início, deu tudo certo. Pra mim era muito importante que a gente tivesse um tempo de qualidade juntos, né? E mesmo Macaé sendo uma cidade pequena, o trânsito era bem ruim. Então eu não queria ter essa coisa de estar longe do trabalho, levar um tempão pra chegar e ficar com elas e tal. E por o seu trabalho ser no mesmo local que a gente ficava basicamente o dia inteiro, a gente passava o dia inteiro junto. Exatamente. E nessa época a Lelê trabalhou de helper pra mim, né? Ela ficava Nossa, a gente lá. nem falou que eu trabalhei no shopping, né? É verdade. Ela trabalhou no shopping uma época. Depois a gente conta mais sobre essas isso. coisas. O pai dela arrumou pra ela, que o pai dela sempre foi dessas coisas, né? Pra vocês verem. Bom, aí eu consegui, juntei o dinheiro, fiz a cirurgia, tive que pagar a parte pra depois pegar reembolso, toda aquela coisa chata, mas pelo menos ela conseguiu resolver. Eu consegui resolver, consegui fazer a cirurgia, removi o cisto, até aí tudo bem, beleza. Passou mais metade do ano, a gente continuando comendo muito mal, tá? A gente indo muito a rodízio de pizza nesse meio tempo aí, tá? Rodízio de pizza. Gente, cachorro quando a gente tava morando no Miramar, tem o Sarau. Ah, meu Deus. O Sarau é um marco na nossa vida, assim como o Castelo, mas o Sarau é um marco culinário. Nessa época a gente não comia, como eu falei, né? A gente não comia carne. E o Sarau era basicamente um quarteirão depois da nossa casa. Então a gente ia andando e Ele era mais andando. perto do que o Castelo. E ele era barato. Então ele era relativamente barato, principalmente com Macaé. Quem é de Macaé vai saber, a Macaé é uma cidade cara. A gente gostava muito de ir no Brasivino, a gente gostava muito de ir lá. Mas o rodízio de lá, ó, era muito bom. Mas era muito caro. Você pode ver que a gente foi o quê? 3 vezes no Cristiano? Todo o tempo que a gente foi. O Brasivino já era caro e era na Praia de Cavaleiros. Mas o Cristiano, ele era na Glória, era no alto, é uma casa asquerésima. E ó, quando a gente foi em Macaé, a gente grava pra vocês. A gente vai mostrar tudo. Mas eu posso falar que, assim, na época, o Sarau, pra mim, era até melhor do que o Cristiano. Com certeza. Porque o Sarau, ele tinha um apelo mais pra galera do nosso poder aquisitivo. E também pra nossa barriga, né? E pra nossa barriga. Porque a variedade era muito grande, não vinha só pizza. Vinha frango, vinha batata frita, vinha mousse, sorvete. Então, assim, a gente comia de montão. Então, vocês pensam, né? Foram 6 meses aí, mais ou menos, até o meu outro problema. Comendo muito mal, bem acima do peso. Nessa época, eu acho que eu cheguei a 125 quilos, 127 quilos. Bem acima do peso, mesmo subindo ladeira todo dia a pé, porque o Castelo tem uma ladeiraça.
E mesmo assim, eu bem acima do peso mesmo. Aí veio o meu outro problema. Do nada eu tava lá no trabalho, já como coordenadora do programa de educação bilíngue lá. E eu senti uma dor muito forte e só consegui ficar abaixada, assim. Eu falei assim, nossa, será que é cálculo de novo e tudo mais? É cisto? O que que é, meu Deus? Fui pro São Lucas de novo. Só tem o São Lucas, né? Macaé, acho que é um dos mais visitados ali. Fui lá e aí fiz os exames e descobri que eu tava com um cisto no ovário direito tão grande que ele fez uma torção e eu ia ter que tirar o ovário, porque o cisto ele era tão grande que essa torção, se eu não tirasse, eu corria risco de morrer. Então, foi uma cirurgia rápida, foi uma coisa assim, rápida. Eu entrei na noite, depois no outro dia de manhã eu já fiz a cirurgia, o Alê largou todo o trabalho lá, ficou comigo no hospital, sei lá, uns 4 dias. Foi uma cirurgia muito, muito puxada, muito invasiva. Foi basicamente, não foi por vídeo, ela foi basicamente uma outra cesariana, a sensação que eu tive, sabe? E foi bem ruim, foi muito ruim pra mim. E aí eu saí de lá e falei, nossa, não quero passar por isso mais, não quero... Aquele baque inicial, mas fatalmente, depois de um tempo, voltamos sim para os mesmos hábitos. A gente tentava, de vez em quando, conseguia fazer uma alimentação um pouco mais saudável, mas voltava para os mesmos erros. Mudamos de casa de novo para, acho que a melhor casa que a gente morou em Macaé, porém, ela era maior, mas ela tinha umas coisas meio... Ela era muito grande. Gente, essa casa, ela tinha ela é um 3 vídeo quartos. só à parte. Ela tinha, na verdade, ela tinha 4 quartos, só que um dos quartos ele era só o quarto da tralha, porque tinha que passar por uma reforma. O que era aquele lugar, gente? É. A casa parecia meio que um hotelzinho, A casa assim, era muito de grande. bairro. Vocês não têm noção, a casa era muito... A casa, eu não sei, era 4 do nosso apartamento que a gente mora hoje? Sei lá, não, mais. Era muito, Ela muito. tinha um quintal enorme na frente. Muito Depois grande. ela tinha Ainda era garagem, né? uma copa entre o quintal e a sala. Aí a sala tinha 2 cômodos, tinha um quarto, outro quarto com banheiro. Não, o meu quarto tinha conectava banheiro. a uma cozinha enorme, com enorme. despensa, que dava para um banheiro com uma outra copa, que dava para uma área de serviço, com outro banheiro, com um quarto de tralha e um quintal. Então, nessa época, a gente estava assim, financeiramente falando, estava melhorando. Eu ainda estava bem estável nesse trabalho e eu tinha começado a tocar na noite. Então, além de eu trabalhar, eu tocava na noite ou com voz e violão. Trabalhava de dia e trabalhava de noite, né? E aí, com voz e violão e tudo mais. E aí me recuperei daquela cirurgia, tudo certo, beleza. E, nossa, esse vídeo vai ficar longo. E aí a gente foi se adaptando e tudo mais. E eu acabei pedindo pra sair do Colégio Castelo, não do Colégio Castelo, né? Dessa empresa que eu trabalhava lá. As meninas continuaram estudando lá. As irmãs, em momento algum, mudaram o desconto que elas me davam. Elas foram a gratidão que a gente tem pelo pessoal do Colégio Sim. Castelo é gigantesca. E vai seguir com a gente pro resto da vida. E aí, mas assim, eu fiquei desempregada um dia. Foi uma das coisas mais loucas que aconteceram. Eu pedi demissão num dia, conversei com uma pessoa que me conhecia, que trabalhava na cultura, que trabalha até hoje na cultura inglesa de Macaé, que é o coordenador pedagógico de lá. Lá no centro. E ele falou assim, como assim? Vem cá conversar comigo amanhã. E aí eu conversei com ele no outro dia e ele me ofereceu uma posição na cultura inglesa e eu comecei a dar aula de novo. Contratada. Comecei a dar aula em Macaé e Rio das Ostras. E aí dando aula... Foi doideira essa época. Gente, eu dava aula. A minha mãe nem dormia, gente. A minha mãe nem dormia. Eu dava aula, eu trabalhava, eu fazia evento, eu fazia show. Ia pra Rio das Ostras e voltava. Eu fazia show. Eu dava aula sábado de manhã, sendo que eu tocava sexta até 2 da manhã. E dava aula 7 da manhã no sábado. Aí depois, às vezes, quando eu dava aula, eu saía de lá 1 da tarde, já ia direto pra algum evento, tocar de tarde e de noite. Mas assim, eu tenho uma gratidão absurda por essa época, porque eu tava fazendo uma coisa que eu amo, que é cantar, que é tocar. E então, foi uma das feliz. melhores épocas, assim, questão de banda pra ela, com a nossa família. Porque eu sinto que ela tava ficando não só famosa na cidade, na região, porque ela era famosa também em Rio das Ostras, mas eu sinto que a gente, quando ela fazia show, a gente tinha uma relação
familiar muito boa ali. Era um evento que todo mundo ia. Exato. Então, quando ela tocava com a banda, eu, a minha irmã, meu pai, a gente ia ver, a gente levava os amigos. Foi muito e legal. era muito bom. Era muito legal. É uma coisa que eu sinto muita falta de fazer. Lagoa Rock, gente. Que delícia foi aquilo. Lagoa Rock, o evento também de jazz em Rio das Que a Ostras, gente já foi mostrou. lindo. Então, assim, muita coisa legal rolou. Eu tocava toda semana mesmo. Gente, vocês não têm ideia. Sexta, sábado. Tocava em restaurante. Gente, teve um show que ela fez que foi na Orla dos Cavaleiros e que era um festival assim culinário. Foi muito legal. Foi muito maneiro. Eu fiz muito show nessa época. Foi muito legal. E aí do nada apareceu uma proposta para eu vir para São Paulo, com uma proposta dentro do que eu trabalhava. Que esse barulho são as nossas cadeiras o tempo todo. Nossa cadeira. Sendo que era uma proposta que era uma mudança de vida pra gente, de grana, de tudo. De tudo. E eu vim pra São Paulo, né, sozinha. Primeiro, foi um ano sozinha aqui em São Paulo. Foi. O Ale veio em junho, no meio do ano. Eu fiquei um ano, metade do ano aqui sozinha, morando num apartamento compartilhado. Um apartamento compartilhado, que eu só tinha direito mesmo à privacidade do meu quarto. Eu não ficava em São Paulo, né? O meu trabalho nunca foi de ficar baseado aqui. Eu ficava viajando e passava os fins de semana em São Paulo. Quando eu tinha condição e grana, eu ia até Macaé para passar o fim de semana com elas, mas era uma época que estava se adaptando, até porque eu estava aqui... Foi uma dor, gente. Eu estava pagando o aluguel daqui e de lá. Então era muito difícil, o Ale estava desempregado. Foi uma época de grana que tava melhorando, mas estava apertado. Gente, e aí elas ficaram com a tutela do Júnior lá, quando o Ale veio, e o Júnior... Bom, anyway. Quem era, na verdade... A tutela, era mas ele. assim, não vamos mas falar a gente disso. vai deixar isso pra depois. Porque essa parte não mas foi uma doideira. Não foi legal. Foi pesado, foi puxado pra Lelê, porque ela acabou tendo que tomar uma responsabilidade que não era pra ela. O Júnior trabalhava de madrugada e acabava que ele não participava muito do dia, então não foi bacana. Mas a gente ficou sentia aprendizado. muita falta da mamãe. A gente sentia muita falta uma da outra. Era muito bom quando eu ia lá. E assim, mas também era muita dor. Era muita dor quando eu ia embora. E assim, eu cheguei aí de carro algumas vezes lá e assim, eu passava a madrugada dirigindo pra chegar lá, passar os 2 dias com elas e passava a madrugada voltando pra cá. E era muito cansativo pra mim. Então, até aí, tudo certo. Consegui trazer elas pra cá. Finalmente elas vieram. A gente tava morando na Vila... A gente não queria vir, tá? A gente tava morando na Vila Gumercindo. Mas a adaptação delas foi rápida, tudo certo. Até aí minha saúde também estava normal, como eu tenho um plano, né? Tava fazendo exames e tal. Gente, esse é o turning point. Aí, vir pra São Paulo foi. É o marco maior da nossa vida até agora. A nossa vida mudou completamente, né? Mudou completamente. Esse ano e o ano passado, por causa da pandemia, foi um ano que eu estive em casa. Mas normalmente eu estava com elas só nos fins de semana. Na Vila Gumercindo foi basicamente assim. A gente ficava a semana inteira, eu e minha irmã. E a Alexandre e minha mãe só apareciam no final de semana. Porque teve uma época que o Ale também viajava. Então ficava eu e o Ale viajando, trabalhando e elas em casa. E às vezes, muitas vezes o Ale com elas e eu viajando. E aí nesse meio tempo eu fiz exame de rotina. A gente tem uma ginecologista maravilhosa. Doutora Dora, que é sensacional. E toda vez que você vai lá é uma sabe, carambada de exame muito bom. mesmo. É muito bom porque ela avalia tudo. E num desses exames a gente percebeu, ela encontrou alguns nódulos na minha tireoide. E aí pediu biópsia, porque falou assim, olha, isso tá estranho, não achei legal. E quando a gente fez a biópsia, a gente descobriu que eram nódulos benignos, mas que eles eram cancerígenos, né? Eles tinham ali... era perigoso. E aí que foi aquela coisa assim, vou no endócrino, não sei o que, papá... Vamos no cirurgião da cabeça e pescoço, vai ter que tirar a tireoide. Então, assim, a palavra câncer já é aquela coisa que você já fica assim, né? Ainda mais na nossa família, no nosso histórico, porque... A mãe do Júnior, ela faleceu de câncer, nova, se eu não me engano, ela tinha, sei lá, 59, 60 anos e foi rápido. Eu nem conheci. Ela teve metástase, foi muito triste de acompanhar. Foi muito rápido. Eu não conheci ela. E foi muito triste. E o pai do Júnior também morreu. Mas ele não morreu de câncer diretamente. Ele se tratou de um câncer, ele teve um câncer no intestino.
E ele tratou por muito tempo. Eu estava grávida da Luciana quando eu levava o seu Terra para fazer essas quimioterapias lá na Barra da Tijuca. A gente estava morando no Rio na época. E ele se curou desse câncer depois de todo o processo. Aí ele estava começando a fazer os planos, que ele queria viajar, que ele queria conhecer o Vaticano. E aí ele passou mal em casa depois de tomar um Luftal. Tava eu, ele, a Lili em casa, o Júnior dormindo, porque ele trabalhava de noite também. E ele passou mal do coração. Sentiu uma dor no coração muito forte, a gente levou ele para o hospital. E foram menos de 15 dias. Menos de 15 dias, ele chegou a fazer a operação, botou o stent, mas não resistiu e morreu. Não, morreu do câncer. Mas a gente não sabe, né, qual foi o papel dessa quimioterapia aí nesse problema do coração que ele teve. Então já tem a palavra câncer na família, já tem aquela coisa de ligar as antenas, né? Minha avó paterna também teve câncer, ela teve câncer aqui, na época eu lembro de eu muito pequena, e lembro que ela tinha um buraco aqui, o câncer foi tão agressivo que ela ficou com um buraco no rosto, e ela faleceu. Então, assim, né, eu acho que a palavra câncer por si só já assusta muito. Então, já foi aquela coisa assim, cara, não dá pra continuar desse jeito, a gente precisa mudar a nossa vida e eu vou encarar e vou tirar essa tireoide. Ah, mas isso é doideira, mas tem que tirar. E nessa, a gente nunca pensou em alimentação. Gente, a gente não fez essa pensou. conexão. A gente não fez essa conexão, tá? Porque, isso aí é alguma coisa. E o pior, nenhum médico falou isso também. Não. Nunca. Não fala. Mas aí eu fui lá, fiz os exames, fiz a PCI antes, fiz a cirurgia. Depois eu tive que fazer uma radioterapia, que basicamente eu tive que ficar isolada de vocês uma semana por causa da radiação. Fiquei 2 dias num hospital, num quarto selado, onde ninguém entrava, a comida entrava por uma janela, que eu tinha que... As pessoas quando vinham perto de mim tinham com aquela roupa de chumbo, nesse nível. Voltei pra casa e tudo mais. Então, assim, todos esses problemas, você vai fazendo as conexões, né? Você não consegue entender. Quando eu fiz a da tireoide, a gente pensou assim, beleza, agora eu vou tomar um remédio da tireoide, eu vou conseguir emagrecer, eu acho, né? Porque finalmente, provavelmente a tireoide estava atrapalhando, então agora eu vou conseguir emagrecer. Aí a gente começou a fazer, como deu a pandemia, né? Foi pouco depois disso, eu fiz a radioterapia em fevereiro. Depois, em março, eu viajei 2 vezes e aí bateu a pandemia. Eu tinha uma viagem pro Rio, que eu até fiz quase que bem que arrumei um problema no trabalho. Falei, não vou, e bati o pé. E não foi. Eu não fui primeiro porque todas as escolas estavam me avisando que elas iam estar fechadas. Segundo que eu achava loucura, né? Aquela coisa toda bombando, a gente perdido. Eu falei, não foi. Graças a Deus não foi. Não fui. Mas aí a gente começou a acompanhar e falou assim, não, vamos lá, vamos se cuidar diferente, vamos fazer exercício, e aí começou uma coisa que a gente fez junta, que foi exercício, né? Hoje eu vejo as lembranças do meu stories do ano passado, todo dia a gente estava fazendo exercício, todo dia era walk at home, todo dia era Taibo, era alguma coisa. Porque, gente, sempre falam assim, faça exercício de pelo menos 3, 4 vezes pela semana. A gente falou assim, a gente quer mudar. Ela tava com quanto? Quantos quilos você tava? Naquela época, 118. Eu tava com 96, 98. A gente falou assim, a gente tá com tempo de sobra. Exato, a gente tem, pela primeira vez na vida, a gente tem tempo pra se cuidar. Porque a primeira coisa que foi de eu trabalhar home office. A gente nunca tinha, já tinha o quê? 3 anos que a gente não tinha oportunidade de estar junto todo dia. Exato. A gente tava com tempo pra fazer as coisas, a gente não tinha coisa pra fazer na rua, porque não podia. Não podia. E a gente respeitou. Cara, a gente respeitou a pandemia eu não saí demais. Por uns 8 meses. Eu não saí foi mais do que isso. Eu não saí por muito tempo. A gente não saiu por uns 10 meses se deixar, gente. Depois, quando a Luciana estava internada, mas isso é um outro vídeo. Eu nem levava o lixo na rua, mas enfim. A gente começou porque a gente estava cheio de tempo e porque a gente pensou, cara... Exatamente. Vamos mudar. Vamos começar. Aí, vai passar algumas fotos para vocês terem noção de como eu tava, né? Como eu estive no meu peso máximo, no meu peso... Tem vários vídeos legais. Tem vários vídeos aí também para vocês darem uma olhada. A gente foi fazendo exercício, a Lelê começou a perder muito peso e eu não. Eu perdi
cheguei a perder peso, cheguei a chegar no 107, 106, aí voltava. E a gente fez jejum intermitente, fez... Anyway. E ó, jejum intermitente não funcionou pra gente. Não, pra gente não. A gente não sabe como é que é pros outros, mas pra gente não funcionou. Pra gente não funcionou. Foi muito ruim. Fazendo tudo isso, e como eu comecei a voltar, né, quando a gente começou a entender um pouco melhor o que estava acontecendo, eu comecei a voltar aí nos médicos. E voltei na endócrino e conversei com ela. Falei, olha, eu vou na gastro, porque eu quero ter informações sobre a bariátrica. Porque eu tô vendo que, mesmo fazendo um esforço, não Todo comendo as dia. coisas, todo dia fazendo exercício, e fazendo exercício mesmo. A gente fazia jejum intermitente, gente, de 23 horas. Vocês não estão entendendo. A gente fez A gente jejum ficava 23 horas sem comer. A gente comia só 1 hora no dia. Então, assim, Vocês têm noção disso? eu percebi que mesmo fazendo tudo isso, não estava dando certo. Então, tinha alguma coisa errada com o meu metabolismo, com alguma coisa. E aí eu falei pra médica, assim, tanto pra cirurgiã, pra gastro, né? Que é a doutora Juliana de Renzo, maravilhosa, muito obrigada, doutora. E tanto pra endócrino também, a doutora Maria Luísa, maravilhosa também. Eu quero primeiro saber se isso se enquadra pra mim. Eu não quero tomar a decisão por tomar. Eu quero saber se isso se enquadra pra mim. E aí comecei a fazer aqueles exames, e faz exame daqui, faz exame dali, encurtando, já que já estamos com meia hora de vídeo aí. Eu realmente era compatível com a questão de fazer a bariátrica. Comecei a fazer o acompanhamento com a psicóloga desde a primeira visita que eu fui, até porque psicólogo é sempre bom, independente da bariátrica ou não, me ajudou muito, tá? E aí foi chegando o momento de finalmente agendar, né, a cirurgia em si. Então a gente foi lá, eu fiz a cirurgia agora dia 15 de fevereiro, como eu falei pra vocês, já foram 22 quilos, a gente tá agora dia 6 de maio, eu acho. Foi um marco. Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. Gente, eu não tenho como explicar pra vocês, assim, Quantos anos você passou com essa dificuldade de peso na sua vida? A sua idade. Dos 18? A sua idade. Na verdade, assim, desde antes de ter você, mas depois que você nasceu, desde sempre. Então, assim, hoje eu tô pesando 91, eu tava quase 90, sendo que eu não pesava isso 18 anos. muito tempo, muito tempo. Então, assim, por que eu quis gravar esse vídeo? Eu sei que ele ficou longo, a gente acabou falando bastante da nossa vida lá, das nossas coisas, mas eu quis gravar esse vídeo pra poder falar pra quem tá pensando de repente em fazer a bariátrica, quem tá com medo, quem tá pensando em alguma coisa assim. Olha, eu posso falar do meu lado, né, do meu lugar. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, eu me arrependo de não ter feito antes, inclusive, porque a qualidade de vida minha mudou, a minha percepção de mim Eu acho que a gente não mudou. tinha A consciência? a consciência, mas também a gente não tinha A condição. como fazer. Porque tem gasto, tá? A cirurgia toda foi pelo plano, mas só de remédio que eu tive que comprar após cirurgia foram 700 e poucos reais. Foi bem puxado. Mas não tem nada que pague o que eu tô sentindo hoje, é como eu tô me sentindo, a disposição que eu tô sentindo. Essa coisa de você voltar a se olhar diferente, de você olhar no espelho e gostar do que você tá vendo e tudo mais. E mais importante do que a estética é a questão da disposição. Isso eu não tenho como explicar pra vocês, só sentindo assim. Eu tenho muita disposição agora, de vontade, eu vou lá, eu vou andar, eu vou fazer, eu vou... Ela sempre foi muito energética, gente, mas agora... Tá doideira. Vocês viram que a gente tava fazendo uma hora, a gente tava saindo 2 vezes por dia pra caminhar e ainda fazia workout. A gente parou de fazer um pouco, porque como eu tô indo pro escritório, fica bem mais complicado, né? Nos dias E que eu também a pandemia, gente, tá pegando um pouquinho aqui. Porque a pandemia, isso é bem importante da gente falar, a pandemia não acabou, olha o que aconteceu aí há poucos dias, a gente teve uma perda horrível, acho que todo mundo sentiu e tá sentindo ainda esse luto aí, do Paulo Gustavo, então tem que levar isso a sério, né, gente? Tem que tomar cuidado. Então a gente tá evitando, tá fazendo, como a academia do prédio voltou a abrir, a gente tá se restringindo a ficar aqui mesmo, no nosso safe ground mesmo, e só descer o elevador, fazer academia e voltar de máscara, protegido o tempo todo. Exato. Mas é isso, assim, se você pensa em fazer bariátrica, o que eu indico faça seus exames, converse com os médicos, não tome uma atitude precipitada, analise se realmente isso se enquadra pra você, se encaixa pra você. E se encaixar, cai dentro. Cai dentro, Sim. porque é muito legal. Essa blusa da Lelê, eu estou usando várias roupas da Lelê, tem várias roupas minhas que eu já doei, Foi. porque não cabem mais, total mesmo. E
E é isso, é uma adaptação, mas eu acho que assim, esse momento de adaptação agora tá passando e a gente vai colher os frutos aí de um novo momento. E é isso, assim. De uma nova Rafa. Uma nova Rafa, né? Eu tô com 91, daqui a pouco. Gente, eu não faço ideia de quando foi que eu tive 80 a última vez. Então, assim, doideira. Doideira, doideira. Mas é isso. Aproveito aqui esse finalzinho desse vídeo pra agradecer a toda a minha família pelo apoio que eles me deram, porque no início, logo pós-cirurgia, você volta debilitado, você volta meio zoadinho, né? Cansado, com aquela dorzinha, com incômodo e tal. Eles tiveram que cuidar de mim. O Ale ficou comigo lá no hospital o tempo todo, aí acordava de madrugada, amor, eu não tomava xixi. Aí ele levantava assim, desculpa, gente, eu tô com sono, porque eu sou velha, eu durmo cedo, quando eu não tô tocando. Aí ele levantava de noite assim, quase, o que foi? Já ia no automático me levar pro banheiro, quase, mas deu certo. Se não fosse o apoio de todo mundo, buzina lá na rua, se não fosse o apoio de todo mundo aqui de casa, tinha sido muito mais difícil, tinha sido muito mais complicado. Então aproveito para agradecer aqui a todo mundo que me apoiou. Na época eu não contei para muita gente, pouquíssimas pessoas sabiam antes da cirurgia, porque eu queria realmente guardar para mim, guardar essa energia para mim. Sim. E só contar depois, né? E é isso, depois a gente vai fazer um vídeo pra contar só sobre a trajetória da perda de peso dessa moça aqui que não precisou de cirurgia, mas isso é papo pra um outro vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desculpe pelo tamanhão dele, mas é que a gente precisava contar algumas coisas aí importantes da história pra que vocês entendessem melhor todo esse processo que foi pra poder chegar na bariátrica. E é isso, até a próxima, tchau, tchau!